Começando então o nosso conteúdo novo destas próximas semanas, nós vamos trabalhar então com as cetonas. É um conteúdo que eu vou dividir em duas partes. A primeira delas é a parte da nomenclatura oficial. Então, as cetonas são substâncias bastante conhecidas pela sua utilização como solventes, né? Então, a cetona é a mais conhecida, é muito utilizada para remover esmalte das unhas, né? Ou também chamada de propanona, acetona ou propanona. E a cetona é todo composto que apresenta a função carbonila, ou seja, nós vamos ter um C ligado aí por uma ligação dupla com o elemento oxigênio. E esta carbonila, ela deve estar obrigatoriamente entre dois átomos de carbono. Sempre nós vamos ter essa carbonila aqui. Se vocês tiverem a carbonila, por exemplo, na extremidade de uma estrutura, isso aqui não existe, tá? Essa carbonila não será uma cetona, ela só vai ser cetona se tivermos ela aí entre dois átomos de carbono, sempre nessa disposição. Então nós teremos sempre essa carbonila presente aí que pode ser representada sempre por um C e um oxigênio, com uma dupla ligação entre eles, certo? Então nós vamos ter aí essa carbonila no meio das estruturas e ela pode ser representada da forma simplificada assim. Então nós teremos aí as nossas cetonas. Então como nós faremos a nomenclatura da cetona? Ela seguirá a regrinha dos hidrocarbonetos, basicamente. Então nós teremos radicais no início. Caso tenha radical nessa estrutura, nós colocamos o nome deles primeiro. Depois vem o prefixo. O que é o prefixo? Nada mais, nada menos que o número de carbonos presentes na estrutura. Depois nós temos o infixo, que é o tipo de ligação presente na estrutura. E agora nós teremos obrigatoriamente que usar a terminação ona para determinar o nome da cetona, ok? Então aqui no primeiro exemplo nós temos essa estrutura que tem H3C, C dupla com O e CH3. A cetona, então, ela fica aqui no meio dessa estrutura e nós temos, então, que fazer a contagem desses carbonos, certo? A contagem tem que ser na extremidade sempre mais próxima de onde estará a cetona. Então, eu começar, nesse caso aqui, como tem 3 carbonos, eu começo de qualquer lado, porque a cetona fica no meio. Então, independe do lado que eu começar aqui a numerar para ficar, então, a contagem dos carbonos. Então, começando o nome com o nome dos radicais. Como nessa estrutura nós não temos radical nenhum, começamos direto pelo prefixo, que é o número de carbonos. Então, se tem 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. Essa nomenclatura dos prefixos aqui tem a tabelinha que segue aí junto com esse vídeo aqui na plataforma. Caso vocês ainda não tenham reparado, nós utilizaremos por um bom tempo essa tabelinha. Depois nós temos o infixo, que é o tipo de ligação. Nesse caso, nós vamos ter aqui duas ligações simples. Essa dupla aqui, que é da função cetona, não conta, só vai contar as ligações que estão entre os carbonos. Nesse caso, só ligações simples, portanto, a gente coloca o infixo AN. E agora, nós colocaríamos a terminação ona, porém, nós temos que pôr a localização dessa cetona. Ela está ligada no carbono 2, portanto, ficando 2-ona. Então, é assim que a gente faz a nomenclatura oficial das cetonas. Prop, né, prefixo, depois o infixo, o tipo de ligação, a localização da cetona e a terminação ona para encerrar. O próximo exemplo, então, é de uma estrutura simplificada. Como que a gente faz aí? Então nós vamos ter aqui os carbonos da estrutura principal, esses 5 carbonos aqui. A numeração vai partir do lado mais próximo da cetona, então eu começo aqui minha numeração. Então nós temos aqui, ó, cetona no carbono 2, se fosse desse lado, 1, 2, 3, teríamos a cetona no carbono 3. Portanto, começamos aqui da direita para a esquerda. 3, 4 e 5. Lembrando que a estrutura simplificada, nós teremos um carbono em cada dobra e em cada extremidade. Então, portanto, são 5 carbonos aqui na estrutura principal. Nós temos aqui um radical com um carbono, que a gente chama de metil. E nós teremos duas cetonas. Então vamos ver como ficaria o nome dessa estrutura completa. Começamos então com o nome dos radicais, certo? Lá na nomenclatura, radicais. Então a localização do metil é no carbono 4, portanto, 4-metil. Depois nós vamos para o
prefixo, que é o número de carbonos, nesse caso são 5, portanto o prefixo de 5 é pente. Aí nós temos só ligações simples aqui no zigue-zague, na estrutura principal. As duplas aqui do oxigênio, como eu já disse, não contam, portanto, AN. E agora nós vamos localizar as duas cetonas. Como nós temos duas, uma está ligada no carbono 2 e a outra no carbono 3. Nós vamos colocar aqui 2,3, que é a localização das cetonas. Então, nós temos duas aqui. Portanto, como nós temos duas, antes do ona, nós temos que colocar o prefixo de quantidade. Nesse caso, como são duas, eu coloco di. Se fossem 3, tri, 4, tetra, 5, penta e assim por diante. Então, terminamos aqui o nome com a palavra ona. Então, o nome desse composto fica 4-metil-pentan 2 e 3 diona. Então, se temos duas funções, não esquecer de colocar o prefixo di. Então, se eu tivesse 3 funções, eu colocaria triona, né? A localização de cada uma e prefixo para 3, nesse caso seria tri. E por fim, nós temos o último exemplo, que nesse caso aqui é a montagem da estrutura acetona a partir do nome. Então vamos lá montar essa estrutura. Nós começaremos sempre aqui, ó. Tem alunos que estão com dúvida, a gente sempre começa pelo nome, tá? Vocês sempre vão procurar um dos prefixos da tabelinha, o met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non e dec. Qualquer um desses prefixos aí para vocês poderem colocar o nome deles. Então começamos aqui ó, com ex, que é o prefixo de 6 carbonos. Vocês podem estar montando a estrutura lá com os carbonos assim, mas, bom, vou fazer das duas formas. Então vamos lá. 3, 4, 5, 6. E aqui do ladinho eu vou pôr a estrutura, então, em forma de bastão ou simplificada. Então, os 6 carbonos aqui e a estrutura simplificada, que eu acho muito mais fácil de fazer a montagem através dessa estrutura aqui. Mas eu vou fazer as duas, então, para vocês entenderem como funciona cada uma delas. Vamos separar aqui. Depois, nós partimos para essa informação aqui, ó. AN significa que eu vou ter somente ligações simples entre os meus carbonos. Então, portanto, a estrutura simplificada fica do mesmo jeito, não altero em nada. E aqui eu vou pôr, então, as ligações simples mais próximas do carbono, porque entre um carbono e outro eu tenho que pôr os meus Hs. Então, deixo esse espaço aí. Depois, o 3 significa a localização da minha cetona, ou onde eu vou pôr a minha carbonila. Certo? Essa carbonila, então, é representada pelo ona. Então, a minha cetona ou a carbonila vão estar no carbono 3. Então, 1, 2, 3. Aqui eu faço uma dupla ligação com oxigênio e está pronta a minha cetona. Aqui na outra estrutura, 1, 2, 3, faço uma dupla ligação e coloco o meu oxigênio da cetona. Aqui eu já posso aumentar a minha ligação simples porque não vai H, já tem as 4 ligações ao redor do meu carbono. Agora nós partimos então para os radicais. Começamos aqui ó, com o metil. O metil tem quantos carbonos? Um somente, e ele vai ficar localizado no carbono 2. Então aqui ó, 1, 2, eu desço e coloco o meu metil, só tem um carbono. E aqui 1, 2, eu vou subir. Eu poderia descer também, né, colocar para baixo, mas eu prefiro colocar para cima, então, o meu radical metil. Já o radical etil, ele vai ter 2 carbonos e ele vai estar localizado no carbono 4 da minha estrutura. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou colocar o meu radical etil. Etil são 2 carbonos, então CH2, CH3. E aqui 1, 2, 3, 4, eu coloco o meu radical etil com 2 carbonos. E está praticamente essa aqui, pronta a minha estrutura. Aqui eu só preciso completar, então, H3C, aqui vai 1H, aqui vai 1H, aqui vai 2 e aqui vai 3. Então, agora sim, as duas formas estão completas. É assim que a gente monta a estrutura das cetonas. E aqui, então, está a nossa nomenclatura oficial. Agora, seguem os exercícios para vocês fazerem que estão juntos aí com este vídeo na plataforma. E lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de chamar, tá? Me chame lá no WhatsApp, eu ajudo vocês com certeza, já ajudei tanta gente e não custa ajudar mais você também. Tire essa dúvida, não deixe a dúvida com você, tá certo?